Mas não menos importante, nós temos a volta de Hamlet Audley ao nosso canal com Gumball e expectativas. Fala rapaziada, hoje a gente vai falar sobre o vazio. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com essa parte da nossa natureza, afinal nós sempre estamos pensando, sempre raciocinando, e até quando queremos que o nosso cérebro pare um pouco, não conseguimos. Isso piora em 10 vezes quando é associado com a dúvida, o desconhecido, aquilo que não conseguimos preencher com uma resposta, seja uma mensagem que foi apagada, até o medo do escuro. A verdade é que desde os primórdios do mundo, nós não suportamos o vazio. Hoje nós vamos falar... Eu tenho medo do escuro. Sobre o episódio A Caixa do Incrível Mundo de Gumball, que é o exemplo perfeito disso e como podemos viver bem melhor quando abrimos mão do controle e da certeza do que não sabemos. Mas em algumas áreas não tem jeito, o controle é essencial para manter a ordem e a organização. E é por isso que eu recomendo o navegador Opera, que resolveu a minha desordem de um jeito muito prático. Olha isso, eu consigo separar minhas abas por tema. Aqui tá Gumball, precisa ver, inclusive fora do navegador. Um bom tempo testando isso aqui. E eu confesso que o meu guilt é o multitarefas. Eu sei que isso faz mal, mas eu faço, tá? E se você quiser testar o navegador Opera, o link tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Teste e obrigado Opera por patrocinar este vídeo. Obrigado mesmo e vale muito a pena baixar o Opera. E fazendo isso, você também vai ajudar muito esse canalzinho aqui. Valeu. O episódio começa com a família reunida na sala quando uma caixa é entregue na porta da casa deles. Ninguém ali tem nenhuma encomenda pra receber, mas todo mundo fica curioso, afinal é uma caixa misteriosa, então tem que ter mistério. Ele tá mostrando o negócio porque o Gumball pergunta se alguém fez alguma compra no cartão de crédito. E aí o Ricardo, ele fala: toda vez que eu vou comprar alguma coisa no cartão de crédito, a resposta deles é essa. Aí ele mostra o telefone com um cara rindo. E ele disse que eles revezam turnos pra dar risada dele. Ou seja, tipo, acabou o turno do cara, vem outro cara pra rir dele. Gumball logo se propõe a abrir e acabar com a dúvida, mas a Anaís, a voz da razão naquela família, diz que não se deve abrir uma encomenda que não é sua porque isso é crime. Porque sempre tem uma lei contra tudo que eu quero fazer. Porque a última coisa que você quis fazer foi se mudar pro mercado pra comer de graça. Além de que a história do mundo provou que sempre que algo desconhecido era aberto resultava em uma tragédia, como a Caixa de Pandora ou a Arca Perdida, tudo bem que os dois exemplos dela não são nada além de mitos e algo que tá mais pra uma lenda do que outra coisa, então isso na verdade não prova muita coisa, mas enfim. A Nicole tenta se controlar, mas também é consumida pelo desejo de saber o que tem dentro da caixa. Quando o Gumball dá uma chacoalhada na encomenda, diz que acha que sabe o que é, uma arma de teletransporte. Anaís pergunta como ele sabe, o som que deveria ter um objeto que nem existe, e a resposta do Gumball é óbvia. Qual o som de uma espada laser, hein? Caso encerrado, vamos abrir. Clássica referência a Star Wars, muito bom. A Nicole já disse que não sabe o que é, mas sabe o que queria que fosse. Um bolão de dinheiro, um desejo identificável. Sim, porque dinheiro vem em caixas. Fato. E logo depois a Anaís reforça a teoria de que a caixa não deve ser aberta, imaginando que ali dentro contém um vírus que vai acabar com a humanidade, transformando todo mundo em zumbis. Já o Ricardo imagina que ali existe um telefone do governo que eles vão usar pra mandar ele salvar o presidente, que claramente ele tem muitas habilidades pra isso. O engraçado dessa cena do Ricardo é que quando ele salva o presidente, ele vai e beija o presidente. Ricardo, pra que isso? E por fim, o Darwin traz a teoria mais sensata. E se for só uma caixa? Seria a maior decepção. O que a família do Gumball tá passando ao imaginar 300 cenários fictícios porque deve existir dentro daquela simples caixa é o horror vacui, ou horror ao vácuo. Essa teoria é a ideia de que a natureza detesta o vazio e vai fazer de tudo para não deixar nenhum espacinho sobrando, seja físico ou mental. Aristóteles foi o primeiro a defender essa ideia e ele dizia que era impossível existir um lugar que não existisse nada. Ele pensava que era como se você tirasse todo o ar de dentro de uma garrafa, a natureza ia entrar em pânico e puxar qualquer coisa, água, ar de fora ou até amassar a garrafa para preencher aquele vazio. Para ele, o universo tinha horror ao vazio, o que deu a origem a esse nome. É como quando você coloca o dedo... Eu tenho horror ao vazio do meu estômago. Num lado de um canudo e puxa o ar pelo outro. Você sente a pressão no seu dedo, como se a natureza estivesse tentando preencher aquele vazio que está se criando por você estar puxando o ar, nem que seja com seu dedo lá dentro. Mas alguns anos depois, Torricelli, um aluno do Galileu, fez um experimento onde ele encheu um tubo de vidro com mercúrio e virou de ponta cabeça em uma bacia. Aí o mercúrio desceu um pouco
e parou. Na parte de cima do tubo, sobrou um espaço onde não tinha nada. Ou seja, foi provado que sim, o vácuo é possível, mas que realmente existe uma pressão atmosférica muito grande feita pelo ar, água e etc. Sempre que possível, vai tentar preencher os espaços vazios. Mas que não é verdade que a natureza como um todo tenha o horror ao vazio. Mesmo assim, não torna esse conceito menos interessante do que ele é. Porque esse conceito de horror vacui já foi levado para diversas áreas, como design, arte, cinema, e claro que essa ideia também foi levada para a reflexão humana, onde a natureza também abomina o vazio. E na nossa cabeça, o vácuo de informação é insuportável. Por exemplo, em Gumball. Como nenhum dos personagens sabe o que tem lá dentro da caixa, o cérebro deles começa a preencher esse buraco com teorias mais absurdas possíveis. Eles não conseguem concluir com eu não sei e ponto final. Sim. Eles precisam encontrar algum sentido para a caixa estar ali, na porta deles. E é aí que nasce a religião. Remetente e com seja lá o que tem dentro. O episódio continua e eles começam a brigar, a duvidar um do outro. Parei, não vou entrar nesse assunto, não vou falar disso. Perder a sanidade por causa da maldita caixa. E essa é uma metáfora perfeita para todas as teorias da conspiração atuais. Quando a gente não tem uma resposta, isso seria equivalente ao vácuo, a gente aceita qualquer absurdo para preencher o silêncio. E indo para um lado um pouco mais triste, é como quando alguém desaparece. É extremamente triste conviver com a dor de um luto, de algo terrível ter acontecido com alguém que você ama, mas quando aquela pessoa simplesmente some, e você não faz ideia se ela tá viva, se ela morreu, se ela tá bem ou se tá sofrendo, se ela se lembra de quem é, enfim, a dor da dúvida é uma das dores mais sombrias do mundo, porque você não tem certeza do estado daquela pessoa. Um refúgio da dúvida são as crenças do que vai acontecer com todos nós depois da morte. A fé que faz muitas pessoas acreditarem que depois disso tudo vai existir um paraíso para os bons e um inferno para os maus, ou a reencarnação num novo corpo. Enfim, a maior e mais assustadora dúvida da humanidade criou também as maiores teorias e crenças possíveis para haver algum alívio dentro daquilo. Acreditar que existe algo depois do fim é muito mais reconfortante e até mais fácil do que só aceitar que no momento que seu coração para de bater, a sua consciência deixa de existir. É o que traz alívio no futuro para muitas pessoas. E esse alívio... Essa é a questão. Dá alívio para as pessoas, mas... ele cumpre uma função na realidade, deixa a pessoa mais tranquila, mas ele não necessariamente quer dizer que é verdade. A briga pela... Se eu falecer e for pro céu, eu vou estar tranquila, né? Porque aí eu tenho uma vida após a vida, e aí eu vou continuar a viver, porque é muito mais tranquilo pensar que você vai continuar a viver do que você só vai deixar de existir. A caixa faz com que ela caia no meio da rua, seja quase atropelada pelo Larry, depois por um carro, e no fim das contas, um raio cai nela e destrói totalmente o que sequer era aquela encomenda. Então eles simplesmente nunca iriam saber a resposta. Desintegra do que tanto queriam. A crítica desse episódio, eu acho que é justamente essa. O ser humano prefere uma mentira, uma paranoia ou qualquer teoria possível do que o simples eu não sei. Isso porque pensar nessas recompensas ajuda a gente a se manter vivo e podia até fazer sentido quando todos nós vivíamos em uma savana milhões de anos atrás, mas hoje em dia isso não ajuda tanto. Às vezes até pior. No final, o Sr. Robinson aparece na casa deles para perguntar se eles receberam um pacote, porque ele pediu para que a empresa entregasse para eles caso ele não estivesse em casa. Ou seja, eles não viram nem a etiqueta do pacote. O Gumball fala que não, até porque eles destruíram aquela encomenda e se abrir por si só já seria um crime. Imagine destruir ela. Se bem que não foi eles exatamente, né? Foi a mãe natureza. Mas, pro caso deles terem aberto sem uma ideia, qual a ideia? Eles perguntam o que tinha dentro daquela caixa. O Sr. Robinson, depois de falar que eles não iriam querer saber, e é algo completamente traumático. Ainda mais a curiosidade de todos eles. Você não quer saber? Acredite, queremos. Revela que era basicamente um creme pra tratar um machucado bem nojento na bunda dele, eu não sei, no pé ou na bunda, algum desses lugares. Toda aquela mágica de pode ser qualquer coisa, morreu ali, porque não era. É um bodol pra bunda. Mostrando que muitas vezes a imaginação é mais legal do que a realidade, mas no fim, ela não passa disso. De imaginação. Então o esforço deles foi em vão, a briga foi por nada, o mistério era muito mais interessante do que a verdade. Ou seja, às vezes a caixa pode só estar vazia. E eu vou contar pra vocês um relato que faz muito sentido a esse tipo de situação. Um cara, uma vez sendo adolescente, estava doido pra ir pra uma festa de 15 anos de uma amiga dele. Tipo, 3, 4 semanas de distância, e ele tava... Nossa, eu tô muito louco pra ir nessa festa, que ela vai ser incrível, que eu tô me planejando, que vai ter isso, que vai ter aquilo, que não sei o quê. E ele escolheu a roupa, ele escolheu os negócios, ele pensou como é que seria a festa, deu todos os detalhes, falou com o pai dele quase todos os dias sobre essa festa.
E aí aconteceu a festa. E aí ele voltou e o pai, não, como é que foi? Ah, foi legal. Não foi tudo que eu imaginei. Ele falou, claro, porque a sua diversão maior era esperar a festa. O que eu quero dizer com isso? É de que o adolescente ele tinha uma expectativa tão grande que isso o animou muito mais do que a realidade. A gente aumenta demais, a gente cria alguma coisa quando está vazio e quando acontece alguma coisa ou tem algo para acontecer, a gente aumenta muito ou diminui muito o que acontece. Ou a gente coloca numa proporção de tipo, se eu contar, todo mundo vai estranhar, vai me olhar esquisito, vai me olhar torto, vai estranhar, vai me achar doida, não sei o que. Eu me senti um pouco assim na terapia hoje. A própria expectativa põe na sua cabeça de que se você falar, por exemplo, se você trouxer o assunto que é trans, as pessoas vão te estranhar dentro daquele ambiente. Se você falar que você tem TDI, as pessoas vão estranhar naquele ambiente. Você cria todo um negócio na cabeça achando de que vai acontecer algo muito grande. E não vai. Na verdade, eu recebi acolhimento, eu recebi uma boa conversa, uma boa interação e até um lanche legal. Então, assim, valeu muito a pena ter ido e não acreditar nas próprias expectativas. Porque o seu medo ou a sua grande alegria é o que você preenche na sua cabeça do que vai ser. Mas a gente tem que viver o que é, de fato.